Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi, vocês se inscreveram e nós chegamos aos 3.050 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal e que têm apoiado o meu trabalho. E no vídeo de hoje nós vamos entrar em uma nova saga. Agora vamos para o Oriente e conhecer um dos impérios mais importantes da época da Antiguidade Tardia, o Império Sassânida, que foram ferrenhos inimigos dos romanos e posteriormente dos bizantinos, e que foram considerados ali como o novo Império Persa ou o segundo Império Persa. Então vamos conhecer a origem desse povo, vamos ver como foram os reinados dos primeiros reis e essas primeiras batalhas dessa grande rivalidade contra Roma. Mas antes de eu começar a contar a história dos Sassânidas, eu peço a vocês que dêem um tapote no like, compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer, valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade. Tem várias civilizações, tem Ocidente, Oriente, África, Ásia. É só vocês darem uma conferida na videoteca do Zelota, tudo aí organizado nas playlists. E esse aqui é o nosso especial da meta de inscritos que eu faço a cada meta batida. E a nossa próxima meta agora é de 3.500 inscritos. Conto com vocês. Me sigam também no Instagram, @ozelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes para escolher esses especiais aqui e também assistirem ao quadro do Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do canal, que eu publico lá no IGTV. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos ao que interessa com a história dos Sassânidas. Bom, Sassânidas, que como eu mencionei no início do vídeo, é considerado o novo Império Persa, depois da era do grande Império Aquemênida, que depois torna ali no Império Persa, e que eles vão acabar ali assumindo aquele legado que foi do Império Persa, né? Que, claro, como vocês viram na saga do Império Aquemênida, eles foram derrotados por Alexandre o Grande. Bom, o território do Império Sassânida, ele era um território muito grande. Ele consistia nos atuais países do Irã, Iraque, Azerbaijão, Turcomenistão, Paquistão e Afeganistão. Foi a segunda grande potência militar na Antiguidade Tardia, ficando atrás apenas de Roma. Bom, e com quem teve ali uma grande rivalidade, tanto com o Império Romano, quando ele era totalmente integrado com um único império, depois quando teve a divisão Império Romano do Ocidente e do Oriente, depois posteriormente com o Império Bizantino. Mas eles também vão ter uma relação comercial, mas o começo foi de treta, foi pauleira mesmo. Agora com relação à origem do Império Sassânida. Bom, a origem dos Sassânidas vem de Sassano, que vai dar origem tanto ao nome do povo como da dinastia governante deste império, a dinastia Sassânida. Vamos chamar de a Casa de Sassã. Mas quem era Sassano? Sassano, ele era o sumo sacerdote do templo da deusa Anaíta em Estachar, no Irã, por volta de 200 depois de Cristo. Os Sassânidas, eles viviam no território que pertencia ao antigo Império Parta. E nós vamos ver, na verdade, eu já trouxe vídeos sobre os partas aqui, e eu acho até interessante que vocês assistam depois, ou se vocês quiserem assistir logo antes, para depois voltar aqui, tanto faz, que eu conto ali a história do Império Parta em 4 vídeos. Vou deixar o card aqui para vocês darem uma conferida. Bom, o fundador do Império Sassânida foi o Artaxerxes I, que reinou de 224 a 242. Ele era justamente o neto de Sassã, e ele era o príncipe ali no sul do Império Parta, que ficava em Persis, que era uma região no sul do Irã. Bom, a região onde a família sassânida atuava como sub-reis, que era um tipo de divisão, né, de organização governamental que existia no Império Parta. Então eles não tinham um império grande, eles pegaram, né, uma boa parte do antigo Império Persa
e eles vão fazer essa divisão territorial, e para facilitar a organização eles dividem aí em sub-reinos, e está tudo explicado lá, vocês dão uma conferida naqueles vídeos para entender melhor como é que funcionava. Bom, e aconteceu que os sassânidas eles vão se rebelar, tirando proveito de uma disputa entre os dois irmãos, que eram o Artabanos IV e o Vologases VI, que brigavam pelo trono. O Artabano IV era o rei dos Partas, mas seu irmão Vologases queria de todo jeito o trono. Então, enquanto estava acontecendo essa guerra civil, a disputa entre os dois irmãos, foi quando os sassânidas ali conseguiram dar o seu golpe. E aí eles entram em uma batalha contra o rei Artabano IV, que acaba falecendo num combate em 24 de abril de 224. Bom, o Artabano IV ele vai ser sucedido justamente pelo seu irmão mais novo, que era o Vologases VI, que almejava muito o trono, mas ele nem conseguiu esquentar o trono direito. Assumiu o Império Parta em meio a essa crise, essa rebelião sassânida, e não conseguiu segurar o poderio militar dos sassânidas e acaba sendo destronado. E com isso o Império Parta acabou caindo. Bom, os partas da dinastia Assácida, que era a dinastia predominante no Império Parta, que também dominava ali uma parte da Armênia. Inclusive, durante esse período do Império Parta, vamos ter uma grande disputa entre os partas e os romanos pela Armênia. Então a Armênia vai chegar a ser dividida ao meio entre os dois impérios, ou eles vão ficar disputando, um pega um pedaço do outro, enfim, ficou nessa história aí. E essa dinastia Sássida, que era a dinastia dominante do Império Parta, vai acabar vivendo na Armênia. Eles vão ficar por muitos séculos por lá. E o restante de todo o território do Império Parta vai agora fazer parte do Império Sassânida. O novo império foi formado e a dinastia sassânida assume, e a população acabou tendo que aceitar essa nova dinastia. Apesar da chegada dos sassânidas ao poder, dando início a um novo império, o império, digamos que era novo, mas a estrutura ela permaneceu a mesma. Existia aquela tradição das famílias aristocráticas que tinham aquela influência forte. Nós tínhamos ali os pequenos reis locais. Isso não vai ser alterado. Os sassânidas vão manter essa estrutura que foi formada na época dos partas. Eles tinham que se submeter ali ao novo rei, mas esses aristocratas eles permanecem ali desempenhando um papel importante dentro do Império Parta. Bom, o Artaxerxes, primeiro rei do Império aí, Sassânida, o primeiro Império Sassânida, ele mantém as tradições do Império Sassânida, mas ele vai alterar algumas coisas. Uma coisa até bem egocêntrica, por sinal, que seria ele se apresentando como o patrono do zoroastrismo, que era a religião do Império Parta e que também vai ser a religião do Império Persa. Então ele vai se nomear como, ou autodenominar como o rei dos reis do Irã. Irã seria como era chamada a região do Irã. Lembrando que eu falo do Irã como uma região na antiguidade, não o atual estado do Irã. Bom, e aí foi uma forma, uma ideologia que ele impôs ali para diferenciar ali os partas dos persas, já que eles se consideravam ali como os verdadeiros sucessores dos persas e não os partas. O Artaxerxes, quando ele se torna imperador, ele já quer demonstrar todo o seu poderio militar e quer botar medo ali nos seus vizinhos. Então ele já começa a arrumar confusão com outros impérios. No lado leste do Império Sassânida existia o Império Kushuna, com quem os sassânidas vão ter diversos atritos. E no lado do oeste, que seria mais para o ocidente da Europa, ele vai fortalecer a região do Eufrates, que seria a grande divisão entre o Império Romano e o Império Sassânida, para proteger o seu território, e principalmente fortalecendo a Armênia,
que era um ponto fraco que facilitaria a invasão de outros povos, principalmente os romanos, que vão ser aí os grandes rivais ao lado dos chucunas do Império Sassânida ali no seu início. Bom, e falando dos romanos, vamos ter as primeiras batalhas. E a primeira aconteceu em 231 ou 232, na época do imperador romano Alexandre Severo. Foi quando tivemos as guerras romano-persas. Bom, essa guerra ela acabou não sendo uma guerra bem sucedida, tendo baixas para os dois lados. Na verdade, foram grandes baixas. E aí depois o Alexandre Severo acabou falecendo em 235. E aí o Artaxerxes acaba resolvendo atacar algumas cidades romanas. Ele conquista essas cidades que ficavam no Oriente, né? Grande parte ali da atividade militar romana sempre se passa no Oriente, né? No Ocidente a gente teve as conquistas, mas grande parte das conquistas romanas foram pré-império, né? Na época que Roma ainda era uma república. Depois que eles vão se expandir mais para o Oriente e para a Ásia, e lá onde vão acontecer ali grandes confrontos dos romanos com outros povos. E aí tivemos aí essas conquistas em 238. Mas uma conquista importantíssima para os sassânidas foi de conquistar o reino autônomo de Hatra, que era um reino que ficava entre o Império Sassânida e o Império Romano. Então era um local bastante estratégico. Mas por que eles atacaram Hatra? Porque Hatra havia se posicionado a favor dos romanos, então eles eram aliados dos romanos. E aí os sassânidas acabam conquistando Hatra depois de um grande cerco. Mas não se tem certeza se essa conquista aconteceu na época do reinado do Artaxerxes I ou do seu sucessor, que foi o seu filho Sapor I. Bom, Hatra, como eu disse, era estrategicamente importante e ela iria garantir, por hora, a defesa da fronteira na Pérsia. Bom, e teremos o novo imperador sassânida, que era o Sapor I, filho do Artaxerxes, como acabei de mencionar, que ele já estava governando ali, meio que como um co-imperador ao lado do pai desde 240. Foi um ano quando ele teve a sua ascensão. Então Sapor já havia participado de algumas campanhas militares ao lado do Artaxerxes, que acabou falecendo em 242 ou talvez 241. Sei que Sapor ele acaba assumindo antes do pai dele falecer, talvez já estava pela questão da idade. Bom, aí o Sapor ele acaba se autodenominando como o rei do Irã e de Aneran. Aneran seria fora do Irã. Então ele tinha missões maiores do que a do pai aí nesse vídeo. O Sapor I vai ser considerado o maior imperador sassânida pelas suas conquistas militares, com várias cidades são conquistadas, e também pela sua política externa, também fundando cidades e também com a sua tolerância religiosa, que nós vamos ver um pouco mais na frente nesse vídeo. Os registros a respeito do reinado do Sapor I foram feitos no Res Gestae Divis Saporis, que está no cubo de Zaratustra, que foi uma edificação construída na época do Império Aquemênida, ainda na época do Ciro, e que conta a história dos grandes reis persas e também tem essas inscrições a respeito do Sapor I. Bom, esse prédio essa edificação está localizada em um sítio arqueológico no Irã. E esse prédio ele foi espelho, no caso uma cópia de uma outra construção que é conhecida como a prisão de Salomão, que ficava em Passarga. Bom, esses registros feitos contam a história de 3 grandes campanhas que o Sapor I fez contra os romanos e a conquista de várias cidades. A primeira campanha que foi feita foi para defender a Pérsia da invasão romana, que aconteceu entre 243 e 244 durante o reinado do imperador romano Gordiano III. Bom, após alguns contratempos iniciais, o Sapor conseguiu derrotar o Gordiano na Batalha de Misiche, conquistando várias cidades.
Bom, as fontes variam e contam que o imperador Gordiano acabou perdendo a vida nesta batalha, ou talvez depois pelos seus próprios soldados, como a gente viu lá na saga romana. E depois dele quem assume vai ser Filipe o Árabe, que é considerado o primeiro imperador romano cristão. Ele era cristão, mas mantinha aquilo em segredo, né? Ninguém podia saber, era uma época ainda perigosa em Roma ser cristão, né? Tanto que quem descobre era o Décio e acabou, né, eliminando ali o Filipe o Árabe. Quem acompanhou a saga romana conhece a história. Quem não assistiu, eu convido vocês a darem uma conferida aí na saga romana, que é muito boa também. Bom, o Sapor ele acabou humilhando os romanos, né, fazendo um acordo de paz com o Filipe o Árabe. Já na década de 250, o Sapor ele se aproveita da fraqueza que Roma passava, que foi a crise do século III. O século III foi um período muito complicado para os romanos, com uma dança de cadeiras ali, né, com vários imperadores, ou melhor, uma dança ali do trono, né, vários imperadores sentando no trono. Era muita punhalada pelas costas, enfim. E aí ele avança no território romano, quando ele vai fazer ali a sua segunda campanha contra Roma, que aconteceu em 253 e 252 e 253, ou 256 e 257, já que essa data aí é bastante contestada e debatida. Bom, o que sabe-se é que o Sapor invadiu a Síria e conquistou Antioquia. E depois ele conduziu os persas na conquista de Dura Europo, após um longo cerco. A terceira e última campanha aconteceu em 260, quando o imperador romano Valeriano resolve enfrentar os sassânidas. Ele precisava enfrentar um inimigo poderoso e tinha que resolver essa questão, já que os sassânidas estavam tomando os territórios romanos no Oriente. E aí ele vai para essa campanha que acontece a grande batalha, que foi a Batalha de Edessa. E o que aconteceu foi que o Valeriano acabou sendo capturado pelo Sapor I. E depois ele é executado e empalhado. Dizem também as tradições, né, pelo menos não pelos romanos, os romanos não reconhecem a captura do Valeriano. Os romanos contestam essa versão, né, eles dizem que o Valeriano acabou sucumbindo em campo de batalha e eles não encontraram o corpo do imperador. Mas que o imperador foi executado pelos sassânidas e foi empalhado. Ou talvez ele teve a sua pele retirada e o Sapor transformou em um banquinho. Bom, essa história eu já contei lá, mas depois vou contar novamente lá no Curta com o Zelota. Depois dessa grande conquista, ele volta a cruzar o Eufrates novamente e reconquista Antioquia, que havia sido tomada novamente pelos romanos. E ele aproveitou que estava por lá e saqueou a Cilícia e a Capadócia, que eram ali províncias romanas no Oriente. Bom, só que na volta da Síria, o Sapor acaba sofrendo um revés. Ele acabou sendo derrotado pelo príncipe da Palmíria, que era um grande aliado de Roma, o sétimo Odenato. E aí o Odenato ele conseguiu invadir também um território sassânida, ele conseguiu avançar bastante, chegando até Setifonte, que era a capital do Império Sassânida, em 262 ou 263. Bom, o Odenato ele restaurou a fronteira romana na Mesopotâmia, e o Sapor, no caso, naquele momento, ele acaba sofrendo essa derrota porque ele estava ocupado com seus outros inimigos do leste, como eu falei, que era o Império Kushana. E essa disputa contra o Império Kushana vai acabar levando o Império Sassânida quase à sua queda, já que o Império Sassânida não dava conta de encarar essas duas frentes, tanto com os romanos quanto com os Kushanas. Mas ele conseguiu resistir, né? O Sapor consegue segurar essa onda dessas duas frentes de batalha e ele acaba deixando um grande legado para o seu sucessor. Bom, durante o seu reinado nós vamos ter, como eu disse, a questão da tolerância religiosa. Vai surgir uma nova religião que era o maniqueísmo, que vai ser fundada ali pelo profeta Manes, como a gente viu ali no vídeo dos vândalos, no terceiro vídeo,
quando teve uma perseguição em Cartago aos cristãos e aos maniqueístas. Não falei sobre isso na quarta passada. Coincidência, a gente está vendo aqui a história novamente. Bom, e aí o Manes, ele acaba sendo protegido pelo Sapor. Então o Sapor, ele tinha aquela liberdade, ele permitia que outras religiões, apesar de que o zoroastrismo permanecia, claro, como a religião oficial do Império, mas não impedia que outras crenças surgissem no Império Sassânida. Bom, tanto que também teremos ali uma recepção muito grande aos cristãos que fugiam de Roma e fugiam daquela perseguição que os romanos faziam. E eles vão construir várias cidades, e essas cidades vão servir como assentamento para os cristãos. Então eles poderiam ali viver tranquilamente e seguir a sua fé longe dos romanos e vivendo ali no meio dos persas. Então essa questão da tolerância e religiosa e também da urbanização com a construção de várias cidades no Império Sassânida, o Sapor ele vai se destacar bastante aí entre esses grandes, o maior imperador Sassânida, como eu mencionei agora há pouco. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido essa primeira parte. Estarei retornando na próxima quarta-feira com a segunda parte da história do Império Sassânida. Então vamos ver vários motins e batalhas que vão acontecer novamente contra os romanos. Teremos a luta para defender o leste do Império e vamos ver o período dos reinados de Sapor II até o reinado do Isdigerdes I. Então vai ter muito conteúdo aí também no próximo vídeo. Então a gente se vê também agora no próximo sábado, caso quem assiste a saga bizantina, quem não assistir, convido vocês a assistirem, que é muito bom também. E vamos ver o reinado do Manuel Comneno, que aconteceu ali no reinado do filho do João II e que teve confusão de novo. Mais uma vez a família brigando pelo trono. Então vamos ver esses detalhes aí no próximo sábado. E no caso amanhã, quinta-feira, tem o Curta com Zelota. E eu vou falar um pouco mais sobre essa questão aí do Valeriano. Bom, então a gente se vê na próxima quarta ou no próximo sábado. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.